Fala, clubbers, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um Clube Mais Podcast. Estou aqui com o host João, professor João. Fala, galera, tudo bem? Como vocês estão? Quem que a gente está recebendo hoje aí, João? Hoje a gente está recebendo aqui o Marcelo Oliveira, dono, proprietário da Bake House 44. Melhor coração do Brasil. E coração sem recheio, tá ligado, né? Galera, obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz quando recebi e não tinha como não comparecer e trocar essa ideia legal com vocês aqui. Que coisa maravilhosa. Não, até tinha, né? Porque eu fiz uma emboscada contigo no meio da padaria. Foi na hora de movimento, né? Aquela hora a pessoa quer conversar com você e tem cliente chamando pra fazer pedido na outra mesa. Você só aceitou e vazou, né? Só queria vazar dali. Às vezes a gente tem que concordar, né? Seguir o cliente, né? Você viu, eu cheguei pra ele, eu li a história dele atrás, no cardápio, olhei e falei, cara, massa, quero levar ele lá no podcast. Aí cheguei e falei, e aí, cara, vamos lá? Vamos, beleza. E vazou. Já foi. Vazou, já foi. É Falei, por isso então que tá ele foi marcado. depois, né? Pra Confirmar. Exato. Eu comprei Você um pedaço. lembra? Eu comprei um pedaço da sociedade, porque o tanto que eu gastei lá na padaria. Olha, mas valeu a pena. Valeu a pena. Valeu. Fala, Marcelo. Quem é o Marcelo Oliveira? O que você está fazendo hoje? Quais são as suas atribuições lá na Bake House? Conta pra gente aí o início desse sonho, essa jornada até agora, como que tá sendo isso aí. Bom, vou até tomar uma cerveja antes, já veio com Já veio com três várias bombas. perguntas, Ele né? foi com 2 pés no peito agora, né? É. Bom, cara, Marcelo Oliveira, 38 anos, 5 anos e alguns meses tocando a Bake House, mas começou de uma maneira totalmente diferente, né? Por mais que eu venha de uma família que teve padaria há muitos anos em Cuiabá e era conhecida por isso, né? Na cidade, a primeira padaria do meu avô em Cuiabá foi na década de 60. Caramba. Então, muitos anos. Meu pai foi criado numa padaria. Eu tive essa felicidade também de ser moleque e ficar brincando dentro de uma produção de padaria. Mas eu fui para outro ramo, né? Eu me formei em Direito, me tornei advogado, tive alguns empregos em cargos públicos e, por fim, eu estava estudando para concurso. Mas sempre tive uma paixão pela cozinha quente, sempre gostei de cozinhar. Eu lembro que minha mãe é uma pessoa muito organizada com cozinha e tudo mais, eu esperava ela dormir e aí eu começava a fazer minha bagunça na cozinha. Cozinhando mesmo? Com 16 anos, 15, 16 anos. Eu falo que uma das maiores influências minhas, e eu tive sorte disso, né? Que era dessa onda que veio, que hoje é muito grande, né? Dos chefes de televisão, né? Chefes renomados, de donos de restaurantes, que começaram a ter programas de TV e passar dicas e receitas, né? Então esse foi o meu primeiro contato. A partir daí eu comecei a replicar essas receitas, mas fazia uma puta de uma bagunça na cozinha, né? Então no dia seguinte eu sempre levava a bronca. E aí sempre tive isso, mas sempre foi uma coisa que eu guardava pra mim, que eu pensava, não, isso não é profissão. Isso é uma diversão. Eu preciso ter a profissão que a minha família, né, tanto almejava. Né? Mas se teus avós já tinham uma padaria, um negócio nesse sentido, por que você não enxergava essa diversão como um negócio? Eu acho que veio um pouco da minha própria família isso, né? Quando eu era moleque, a padaria para mim era um local de diversão e um local para passar o tempo, né? Mas nunca me deixaram trabalhar lá, nunca deixaram que eu pegasse gosto pelo negócio, né? Você tinha vontade. Gostando de cozinha, né, eu tinha vontade, tinha sim, mas vinha a questão do que, meu filho, a gente tá fazendo isso aqui pra você ter um futuro melhor, você buscar uma profissão melhor, vida na cozinha, tocando uma padaria é muito difícil, você acorda muito cedo, tem que trabalhar muito, né, então eles sempre quiseram que eu virasse advogado, por exemplo, médico, engenheiro, né, e aí eu fiz isso, né. Eu acabei, vamos dizer assim, cedendo
Até porque era muito natural isso, né? Eu vim de uma família estruturada, né? Minha mãe era uma pessoa que se dedicou muito à família, então eu acabei que pode ser o caminho mais fácil na época, né? Mas eu falei, eu vou fazer, eles esperam isso de mim, eu vou cumprir isso. Mas em algum momento você sentiu que você estava perdendo alguma coisa quando você trocou esse plano que você tinha, essa diversão que você tinha? De trabalhar com padaria, de brincar na cozinha ali à noite. Você sentiu que você estava deixando alguma coisa de lado para fazer isso que esperavam de você? Sempre, né? Sempre senti. Na verdade, eu nunca me encontrei como advogado ou em tudo que eu fiz nesse período, né? Eu me formei em Direito com, acho que 24, 25 anos, passei na OAB, e daí fiquei exercendo, fiquei 10 anos, né? Você exerceu por 10 anos a profissão ainda? Vai dar mais ou menos, entre estudando, trabalhando como estagiário na Defensoria Pública, que foi uma coisa muito bacana, que eu gostei muito de ter passado por isso. Tá. Mas foi um período de tempo muito longo, né? Sempre tendo a cozinha como uma grande paixão, né? E aí foi depois de velho, vamos dizer assim, né? Com 31 anos, que eu falei, não, eu preciso realmente fazer alguma coisa que eu goste, que eu queira acordar cedo todo dia para fazer isso. E, por incrível que pareça, eu tive uma dificuldade muito grande de falar isso com a minha família e para eles foi, acho que, muito fácil de aceitar. Acho que eu até fiquei bem surpreso quando eu falei, que eu já cheguei falando, mas já cheguei com tudo planejado, né? Pesquisei tudo, cursos, de me mudar de Cuiabá, de poder morar em São Paulo durante um tempo, estudando e trabalhando numa padaria. E eles falaram, então vamos, né? É isso que você quer, a gente vai apoiar. Então, acho que eu demorei para tomar a decisão e hoje eu vejo que se eu tivesse tomado antes, teria ganho algum tempo aí. Eu acho muito legal essa história do Marcelo, porque demonstra várias coisas, né? Eu entendo esse lado, tipo, de olhar e falar, cara, podia ter começado um pouquinho antes que eu já estaria em outro processo. Mas, por outro lado, por mais que você tenha demorado, entre aspas, o fato de você ter tomado essa decisão, muitas vezes, contra todo digamos, uma organização familiar que estava, tipo, querendo que você prosperasse em outro negócio, contra muitas vezes até preconceitos sociais que a gente tem, tipo, o cara quer se aventurar nisso agora, depois de 30 anos. Você tomar essa decisão e ir em frente é algo que é inspirador, né? Porque muita gente às vezes fica com medo de tomar decisões e passar por dificuldades. E no final das contas, tá aí, né, cara? O resultado hoje é que você tá feliz, né? Parece um pouco clichê, né, de falar que tudo tem a hora certa, tudo acontece na hora certa. Mas comigo foi assim. Eu acho que, por exemplo, estagiar na Defensoria Pública para mim foi muito importante como crescimento pessoal, de ver as dificuldades que as pessoas de baixa renda tinham para acessar a justiça e tudo mais. Isso foi para mim. Eu trabalhei na execução penal. Eu lembro que eu trabalhava com uma defensora pública que só defendia presos que já tinham sido condenados. Então a gente estava lá para livramento condicional, para progressão de regime, para ver a situação desse preso, né? Passar a situação para a família dele, como é que ele está lá dentro e tudo mais. Então a gente conversava com a família diretamente, né? Vendo as dificuldades, os anseios que essas pessoas tinham para chegar até ali, os medos e os anseios que tinham com a pessoa que estava presa lá. Então acabava que às vezes era um meio de comunicar também, de conversar, porque a gente ia dentro da cadeia para conversar com os presos. Então a gente conversava, falava, poxa, sua mãe tá precisando de ajuda, você precisa melhorar seu comportamento, se você conseguir isso em tanto tempo, né, seguindo a lei, a gente vai conseguir tirar você daqui e tal, pra você... Que é um inferno, né? Eu entrei ali, né, às vezes a gente fala, a pessoa fez muito mal pra alguém, mas ali ele tá realmente... tá pagando, né? E eu acho que quem paga mais ou menos a situação é a família, né? A família que não larga, amor de pai e mãe, não larga. Mas como eu ia dizendo...
tudo aconteceu na hora certa, cara. De coisas que eu pude fazer. E também das dificuldades, das coisas assim, poxa, isso não tá dando certo, tal, entendeu? Eu não gosto de fazer isso. Eu acho que isso é importante também para fortalecer nossa cabeça, de falar, pô, vamos aí. Eu acho muito importante que aconteceu comigo foi o momento de correr atrás, de falar, não, vou mudar e tal, vou buscar uma outra solução, entendeu? Acho que isso foi uma das coisas assim que eu fiquei mais contente com a minha atitude, assim, fiquei satisfeito. Falei, poxa, vou arriscar nisso, eu vou me mudar de cidade. Eu sou dono do meu destino, né? Tipo, cara, não tô infeliz, eu vou fazer então. Porque geralmente as pessoas têm a tendência a acomodar, né? De ver uma situação ruim e infelizmente ficar nela e tal, e isso perdurar muito tempo, né? Mas sempre foi assim? Eu pergunto pelo seguinte, é diferente a gente ver você hoje aqui com a padaria aberta, a coisa caminhando. Você olha e fala assim, cara, hoje fez sentido ter passado por isso, ter tido essa virada de chave, investido no meu sonho. E aí eu, particularmente, passei muito por esse processo que você passou lá atrás, no seguinte sentido, eu fiquei morando 8 anos fora daqui também, e de repente eu falei, não, eu preciso sair dessa cidade e começar minha carreira de novo num outro lugar com uma coisa que seja própria. E hoje, olhando essa decisão que eu tomei há algum tempo atrás, eu vejo que isso faz sentido. Mas no dia que eu tomei essa decisão, eu olhei pra mim e eu falei, cara, que loucura que eu tô fazendo. Em algum ponto, aos 31 anos de idade, depois de 10 anos de direito, você olhou pra você e falou, cara, o que eu tô fazendo? Olha, teve esse momento que eu pensei isso. Quando eu falei, não, vou pra cozinha, vou fazer alguma coisa, o que eu tô fazendo, não tá certo o que eu tô fazendo aqui, estudando pra concurso e tudo mais. E aí eu virei a chave, me mudei de cidade, fiquei em São Paulo uns 6 meses, entre estudar e trabalhar, fui para os Estados Unidos, fiquei 3 meses lá, voltei para Cuiabá, toquei uma obra, montei a padaria, e aí eu tive isso de novo quando eu fui abrir a padaria, né? Mas em nenhum Um dia momento... antes eu falei, o que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? Da manhã eu sou dono de uma padaria, vai abrir porta, cliente vai entrar. Será que vai entrar cliente, né? Aí eu pensei, cara, o que eu tô fazendo? Será que não era melhor ter estudado, continuar estudando, passado num concurso e tudo mais? Eu acho que isso sempre vai ter, cara. Isso sempre vai ter. Vai na profissão, na vida pessoal, né? E você fechou a porta, não olhou pra trás depois? Eu digo que não deu tempo para olhar para trás, porque depois que eu abri a padaria, a primeira padaria, eu era meio que tudo da padaria. Né? Eu era o responsável por compras, por contratar. Eu ia chegar nessa pergunta agora. Quais foram, assim, as maiores dificuldades? Porque fazer pão para você naquele momento talvez não fosse a maior dificuldade. Porque você já estava treinado, já tinha tido uma experiência em São Paulo, nos Estados Unidos. Mas gerenciar tudo isso, chega lá, financeiro, contratação, atendimento, marketing, como estoque, foi comprar produto. A maior dificuldade foi a falta de horário, né? 24 horas para um dia já não eram mais suficientes, né? Entre dormir, acordar, abrir padaria, fazer pão, contratar gente, treinar, fazer compra. Resume aí rapidão, como que era a sua dieta, sua rotina nessa época? O que envolvia a minha dieta também, no caso, de não comer, né? Cara, eu acordava 4h30 da manhã, ia pra padaria, né? Entrava na padaria às 5 horas. Comigo, ou um pouco depois, começavam a chegar os funcionários. Mas aí, graças a Deus, tinha um pouco de ajuda de tecnologia, né? Então, os croissants já estavam prontos para assar, o forno já estava ligado. Começava a assar os pães. Então, logo cedo, a gente já ia para frente do forno. Queimar o braço, passar o maior calor, tirar os pães do forno e abrir a padaria, né? E aí começar a tanto bater massa para o dia seguinte, como também participar do atendimento, da recepção, recepcionando os clientes novos que não conheciam. Então gastei muita saliva ali para poder explicar sobre pão de fermentação natural, sobre as farinhas que a gente vinha usando, qual que era o propósito da padaria, né?
Então eu precisava fazer isso, as pessoas precisavam ouvir isso de quem entendia, né, e do dono, que querendo ou não era um produto muito novo, até para os funcionários era muito difícil de entender tudo aquilo ali. Então acho que... E aí tinha dias que eu não almoçava, tinha dias que levavam uma comida para mim, né, porque não dava para ir meia hora em casa e voltar para almoçar. Eu passava o dia todo na padaria, né? Naquela época a padaria fechava às 8 horas da noite, então eu fechava a padaria às 8 horas da noite e ficava lá até umas 9, 10 horas. E aí voltava para casa para jantar e dormir. E fiquei assim uns 2 anos e meio, uns 3 anos. Caraca. Meu pai falava pra mim, meu filho, você precisa começar a treinar a gente, Não porque depender só de você, nesse tá ligado? ritmo você não vai aguentar, né? Mas eu não aguentava mesmo. Mas é aquela coisa. Foca no objetivo, né? Não tinha o que fazer. Eu não tinha tempo pra ficar ressentido ali ou falar, nossa, eu tomei a decisão errada, não sei o quê. Com certeza eu tava fazendo o que eu gostava, tava dando resultado. Né? Logo assim, com muito pouco tempo, a gente ganhou o prêmio de melhor padaria da cidade com o prêmio Veja, né? Que foi uma loucura. Foi quantos anos depois de abrir que veio o prêmio? Acho que foi no primeiro ano que a gente abriu. Ganhou. Caramba. Foi uma loucura, não estava preparado. No outro dia tinha fila, cara. Tinha fila de gente assim, na padaria. A fila saía para fora. Que delícia, E a hein? padaria tinha 20 lugares. Tinha 24 lugares, eu acho. E de repente tinha uma multidão. Eu vi no prêmio Veja, não sei o que e tal. Eu nem sabia, tá ligado? Tava muito cru ainda. Tipo assim, vamos aumentar a produção, né? Ganhamos um prêmio, amanhã vai não sei o que. Vamos, aumentava um pouquinho, né? Triplicar. Tinha que ter feito 5 vezes mais pão que vendia, né? Então foi todo um processo de aprendizado ali. A padaria, do jeito que começou pequenininha e tal, eu digo que aquilo ali era uma experiência. Vamos abrir um negócio menor, com um investimento menor, vamos ver colocar a experiência que eu tenho, que eu trouxe às vezes de São Paulo, de São Francisco nos Estados Unidos, ver se vai funcionar em Cuiabá, ver o que o cliente daqui quer, né? O que ele gosta, o que ele gostou, o que ele está achando, para depois a gente realmente fazer algo maior, né? Investir naquele... E tudo que eu falo, você foi muito certo em investir pequeno, porque tudo que eu fiz de São Paulo e de São Francisco não deu certo aqui. Sério? O cuiabano, ele gosta de coisas totalmente diferentes, né? Então eu ia para São Paulo, ia para São Francisco, tinha fila de gente comprando pão. Em Cuiabá, obviamente, eu tenho uma venda legal de pão e tudo mais, mas o cuiabano, ele gosta de sentar no lugar. Ele quer comer ali, ele quer bater um papo com um amigo, entendeu? Quer ficar trocando ideia. Eu lembro que eu fiz toda de janela a padaria, né? Por mais que era pequena, então você conseguia ver a rua, pessoas, né? Exato. Tanto que a padaria maior agora tem um janelão, toda né? De vidro. Toda de vidro, né? Então... E tem a questão do produto também, né? Não é exatamente aquele produto que você ia trazer lá de São Francisco, de São Paulo, que ia dar certo aqui. Sim. Várias coisas que eu aprendi no curso, eu cheguei aqui, né? Que a gente, quando vai conhecer algo novo ali, como era o da panificação, eu tentei ser o mais fiel, né, ao pão, à receita, né, à origem de tudo que eu estava aprendendo ali, né? E chegou aqui, o cliente estava buscando outra coisa, né? Ele queria uma coisa que ele gostasse. Então eu tive que modificar, adaptar tudo que eu vinha fazendo para o cliente cuiabano, né? Então o croissant que eu fazia, que é o nosso carro-chefe, que vende bastante, que as pessoas gostam muito, eu fazia sem recheio, né? E aí não demorou muito, o pessoal, não, coloca recheio, eu quero isso, quero aquilo. E aí a gente foi adaptando, foi montando um cardápio que tivesse mais a ver com o cliente. Então a gente foi colocando mais bebidas, a gente foi colocando mais opções de sanduíches, a gente foi transformando o ambiente num ambiente mais agradável, tendo opções de tomada para os clientes, Wi-Fi, isso tudo foi... É isso que eu falo, até nisso você tem que pensar, né? Isso tudo foi no desenrolar da padaria, né? Não foi nada pensado antes, né? Foi tudo que a padaria
Por isso que eu falo que realmente foi um grande experimento ali. De realmente sentir o cliente e eles que foram dando norte. Isso é muito massa, porque, cara, eu vejo assim, ó, vocês que mexem com essa parte de culinária, vocês são artistas. Essa é a grande real. E eu percebo uma coisa nos artistas que é o quê? Se eu fizer essa obra de arte, não mexe na minha obra de arte, cara. Então, eu fico pensando assim, você trazendo o croissant original, ele é sem recheio. Mas vem uma demanda dos consumidores do mercado que olham pra você e falam assim, Marcelo, eu quero recheio no meu croissant. Como que foi pra você lidar como um cara que gosta da gastronomia, que preza pela gastronomia, você olhar e falar assim, tá, o croissant de verdade ele é sem recheio, mas a galera quer recheio. Você aceitou numa boa acatar a vontade deles ou você foi meio... eu torci nariz demais, falei, não, aqui é só sem recheio, é assim que faz na França, a gente vai, e nessa época eu usava manteiga, né, hoje eu uso uma farinha italiana, mas era farinha francesa, era manteiga francesa, né, então era tipo os insumos que o padeiro francês estava usando lá vamos dizer, em Paris, eu usava igual. Mas eu lembro desse... E esse amigo meu, até hoje, ele fica me zoando, né? Que ele que foi o responsável. Porque tanto que ele bateu na tecla, me encheu a paciência, até que eu fui lá. Porque nessa época eu fazia tudo, realmente. Fazia o pão, ficava no caixa, atendia as mesas, ia pra dentro da cozinha e fazia os lanches, né? Então eu fui lá, abri um croissant, peguei presunto e queijo, que a gente usava nos mistos, no croque monsieur e tal. Coloquei no forno, servi pra ele, ele comeu e pediu outro. A pessoa viu na mesa do lado e pediu também. Aí como que eu falar não, né? Servi um. Ah, não, você tá privilegiando aquele cliente e tal, não sei o quê. Vamos, fizemos de novo. Aí acabou que hoje deve ter o quê? Uns 10, 12 tipos de croissants recheados na padaria, né? Presunto, queijo, búfala e tomate, peixe de manjericão, presunto cru, Nutella, creme de confeiteiro, doce de leite de búfala, cogumelo, ovo frito com bacon. Caraca. Isso vai entrar no cardápio agora. A gente vai atualizar umas coisas no cardápio. Vamos colocar um croissant com ovo frito e bacon. Meu Deus. Sem torcer o nariz. Cara, tem que fazer o que vende, né? Empreender sem perder a qualidade, um pouco né? isso. Você não pode deixar aquela história do cavalo arreado passando na sua frente. Se eu deixasse ele passar, provavelmente podia ter dado alguma coisa de errada nesse caminho, entendeu? Entendi. E é muito interessante o que o Marcelo tá falando, porque hoje tá muito em alta a empresa de tecnologia, né? Uhum. E o Marcelo simplesmente trouxe a ideia de uma empresa de tecnologia para uma padaria. Se você for analisando, ele acabou de fazer o MVP dele, pegou o mínimo produto viável dele pequeno, começou a dialogar com os usuários das plataformas, que no caso são seus clientes da padaria, e foi adaptando e melhorando o produto. Nada mais é do que isso. Então, assim, é perfeita essa visão de gestão sua desde o início que tá dando certo até agora. Sim, e isso foi a base para poder abrir a padaria que a gente tem hoje. Eu vi tudo que funcionou nesse período de tempo. Trouxe muita coisa nova, de coisas que eu pude viver, que eu consegui depois de uns 2 anos e meio, né, da padaria pequena. Consegui começar a ter tempo para viajar, a pesquisar. Então eu consegui viajar para São Paulo, Rio de Janeiro, ir para o exterior, ir para França. Eu nunca tinha ido para Paris, nunca tinha comido um croissant na França. Eu abri o primeiro aqui, né? A pessoa comia e falava pra mim, cara, seu croissant é igualzinho de Paris. Eu falava, cara, você tá emocionado. Eu vi um cara falar, quando eu comi o croissant, eu vi um cara falar, cara, eu comi o croissant lá na Bake House e é melhor do que eu comi na França. E eu falei, você tá emocionado. Você tá emocionado, cara. Às vezes assim, pode ser bom, parecido, tá ligado? E aí você comeu lá e ele aqui você... Porque a comida tem muito disso, né? Você come uma coisa que te lembra a sua infância, você... na hora você vai pra lá, bicho. Você lembra da família na mesa, do seu avô e tal. E você comeu o croissant, o cara, na hora ele pulava lá pra França, no cafezinho, numa praça, e ele com a esposa comendo croissant, vivendo aquele momento, né, que trabalhou tanto pra conseguir. E aí ele vai, come aquilo e ele lembra disso. É felicidade na hora que vai na cabeça do cara. Ele sente aquilo, ele parece que ele consegue voltar naquele momento, né?
Então eu falava, cara, tá emocionado, porque às vezes lembra, né? E aí eu fui pra França, comi croissant demais, assim, às vezes eu nem fui em tantos restaurantes como eu queria ir, porque eu visitei mais padarias, e comi croissant em um monte de padaria lá em Paris, e só um ganhou do meu, cara. Teve um croissant que eu comi e falei assim, esse aqui tá igual, esse aqui tá, esse aqui o meu ganhou, aí eu comi, teve um lugar que eu comi que eu falei, esse aqui ganhou de mim. Mas eu já tava feliz já, porque eu pesquisei, né? E por que padaria? Mexer com pão? Você podia mexer, sei lá, você podia vender frango, você podia abrir um restaurante, você podia ter, cara, um monte de coisa. Por que você escolheu abrir uma padaria e fazer pão? Então, na época, pintou essa oportunidade de tocar uma padaria aqui. Foi tudo muito rápido pra mim. Como eu tava muito insatisfeito e sempre cozinhava, chegou essa oportunidade de tocar uma padaria. E eu falei, nossa, eu não quero tocar assim, ser só o gestor, entendeu? Eu gosto de cozinha, eu quero aprender a fazer pão. E aí foi que eu tomei a decisão, né? Cheguei com tudo mastigadinho, procurei curso e tal, comuniquei minha família, alguns amigos próximos. E aí eu fui me aventurar, vamos dizer assim, né? Você não pra teve, conhecer. então, um curso de gastronomia, uma Nunca coisa fiz, que você fez? Eu fiz como eu já estava com 31 anos, eu achei que eu não... Eu sempre tive o desejo de fazer gastronomia, mas eu achei que se eu fizesse gastronomia, além de panificação, ia tomar muito tempo. E eu já não tinha esse tempo de sobra, né? Deixa eu te fazer uma pergunta mais filosófica. O que representa esse tempo que você acha que você perdeu, por exemplo, aí, do momento que você fez direito até você entender que você queria trabalhar com gastronomia? O que é o tempo pro Marcelo hoje? Cara, é difícil porque naquela época eu achei que que eu tava parado há muito tempo, né? Que eu não conseguia dar valor nas coisas que eu tinha vivido ali profissionalmente até então. Porque assim, na vida pessoal, de família, amigos e tudo mais, eu sempre fui um cara muito, por mais que eu sou meio conhecido por ser ranzinza, né? Eu sempre fui uma pessoa que aproveitei muito, cara, tive grandes oportunidades de morar fora, de passear, fazer viagens, de relacionamentos, assim, isso nunca foi problema. Profissionalmente, sim, né? Mas eu não conseguia dar valor para as coisas que eu tinha vivido naquela época, né? Hoje eu consigo olhar e ficar muito agradecido pelo tempo que eu fiquei na faculdade, as coisas que eu aprendi ali, os amigos que eu fiz ali, o tempo que eu fiquei na Defensoria Pública, as pessoas que eu conheci, trabalhei com a doutora Daniele Bincardini, trabalhei com o doutor Estevão, depois na Entorpecentes, era responsável por fazer defesa, né, de vários pessoas que estavam ali, né, réus. Isso para mim foi muito importante, né, foram experiências que se eu não tivesse passado eu nunca teria aprendido sendo dono de padaria, né, fazendo pão e tudo mais. Os cargos que eu exerci, que eu tive a oportunidade de trabalhar em órgão público também, né? Para mim foi tudo engrandecedor, mas até então, hoje eu consigo ver o valor de tudo isso. Naquela época eu achava que, como eu não estava fazendo o que eu queria, né? Mas voltando àquele assunto do tem a sua hora, né? Por isso que valeu a pena passar por tudo aquilo, né? E hoje olhar para trás e ver tudo que eu aprendi ali. Mas quando você achou, você teve pressa. Agora que eu achei... Quando eu achei, eu tive pressa porque já estava realmente com uma idade um pouco avançada, né? Entendi. Eu sabia que aquilo que eu ia fazer, entre curso, morar fora, ir para os Estados Unidos e abrir uma padaria, ia levar tempo, né? E levaram, né? Eu comecei em 2015, eu lembro que eu me mudei para São Paulo no dia 1º de janeiro de 2015. Eu passei Réveillon comemorei, Feliz Ano Novo, entrei no avião 2 horas da manhã, fui para São Paulo para e chegar lá, pegar um hotel inicialmente e tal. No dia 4 eu já tive aula, né? Então eu já queria entrar um pouco no ritmo da cidade, conhecer Onde você chegou a os estudar lá, colegas. Eu estudei na Levan, escola de panificação, que é do Shimura, né? Eu sei qual que é. Shimura foi conhecido. Aí fiquei 3 meses lá. Aí depois eu fui trabalhar na padaria de um professor que dava aula lá, que é a Santo Pão,
que eu não sei, sinceramente eu não sei se está aberta ainda, fiquei mais 3 meses lá. Aí voltei para Cuiabá, e aí me preparei um mês para ir depois para os Estados Unidos, ficar mais 3 meses lá. E então voltei para... Aí eu consegui dar um rolê ali também, fui para Nova York, fui para umas cidades, pude conhecer outras padarias, assim, muito conhecidas. E aí voltei para Cuiabá e aí eu comecei a tocar obra. Né? Eu falei, não posso gastar dinheiro contratando uma pessoa para tocar obra. Então eu ficava comprando material, montando e tal, pesquisando, montando a cozinha e tudo mais, para começar a fazer os testes. Então esse período de começar a fazer os testes demorou 1 ano e 2 meses. Aí eu fiquei mais uns 4 meses em testes, assim, inseguro. Fazendo pão lá dentro, sozinho, com 1 ou 2 pessoas. E falei, cara, ainda não tá pronto para abrir, não sei o que e tal. Aí eu comecei a montar uma produção muito grande e eu não tava aberto. Eu tava cheio de pão na padaria. Aí eu comecei a ligar para as pessoas, meus amigos. Amigos dos meus pais e tal. Ó, tem pão aqui. Comecei a fechar a sacola e deixando na casa de todo mundo e tal. Eu descobri a hora de abrir, foi que as pessoas começaram a ir lá na padaria. Tipo assim, eu fui pra Chapada na casa de um amigo e aí eu descobri, comi seu pão e ele falou que é você não tá aberto? Eu falei, não tô. Você não tem um pão pra vender aí, não? Eu não tinha nem preço. Falei, não, toma outro pão pra você aí e tal. Fala bem de mim, né? Aí eu abri a porta. Não tinha mesa, não tinha cadeira, não tinha chego ainda tal. Eu lembro que eu peguei uma mesa na casa da minha tia. Coloquei ali, abri a porta só com um balcão, fazendo um café coado no rário V60, né? E servindo algumas coisinhas. E aí eu fiz assim durante, acho que 1, 2 semanas nessa mesa que eu peguei da minha tia. Não tinha cadeira para sentar, então não era uma mesa para cliente. Eu montei uma degustação. Então a pessoa entrava na loja, pegava uma focaccia, molhava no azeite, comia, ia lá, comprava pegava um pão de azeitona, de fermentação natural, passava uma pasta, comia, ia lá, comprava ou reclamava, achava alguma coisa que não gostou para me falar. Falava que não tinha pão francês bastante, né? Tipo, tem pão francês? Eu falei, não, a gente não faz pão francês. Mas como que uma padaria não faz pão francês? A minha... Isso foi uma das únicas coisas que eu torci o nariz e torço até hoje. É a questão do pão francês. Essa era a pergunta que eu ia te fazer. Nossa, agora. Meu pai queria me matar. Como que você não faz pão francês? Não, você tem que fazer pão francês. É o que vai chamar o cliente para vir na loja. Isso foi a única coisa que eu fui, vamos dizer assim, fiel. Eu ia te fazer pergunta agora, porque, cara, assim, você tem uma balança de produtos muito boa lá dentro, de pães diferentes, realmente de coisas que, assim, chamam a atenção porque não é coisa que você encontra em qualquer lugar. E aí eu queria te fazer essas 2 perguntas. Primeiro, por que essa linha de produtos que você tem? E hoje, qual que é o diferencial da Bakehouse, da gente ir lá, por exemplo, além desses produtos? Ou o diferencial são os próprios produtos? Primeiro do pão francês antes, todo mundo fala isso, né? Seu produto é tão bom, já imaginou como que seria seu pão francês? Mas uma coisa que eu pensei muito, assim, a gente tá ali no bairro Goiabeiros, existem muitas padarias ali ao redor, então várias coisas que eu não quis fazer, por exemplo, salgados, coxinha, pão francês, eu falei, gente, tem muita gente fazendo isso aqui do lado. Eu preciso trazer algo novo. Eu preciso realmente trazer algo que não tem em Cuiabá, que esse pessoal encontrou quando viajou para fora. Preciso fazer algo que vai chamar a atenção. Nessa época que eu comecei a fazer esse curso e tudo mais, a padaria artesanal estava muito em evidência lá fora, né? Já existiam algumas padarias artesanais em São Paulo. Eu acho que tinha um cara que eu seguia, que era do Rio de Janeiro, que é o Rafa da Slow Bakery, que ele vendia pão ainda numa feira. Não tinha nem padaria ainda, ele vendia pão numa feira. E eu falei, cara, é esse lado que eu tenho que ir, né? Por mais que eu nasci numa padaria tradicionalmente brasileira, eu falei, não é isso que eu tenho que fazer. Isso aqui tá cheio em Cuiabá. Eu preciso fazer algo novo. E aí eu peguei esse produto que estava muito em evidência, né? Existiam padarias muito famosas em São Francisco. Foi muito importante ter mudado para lá, feito o curso lá, porque eu visitei essas padarias. E aí eu pude trazer essa novidade para Cuiabá. Era realmente muito novo nas grandes cidades. Se você for ver, grandes padarias artesanais de São Paulo, elas existem mais ou menos, tem a mesma idade da Bakehouse.
É a Slow Bakery, que é a padaria do Rio de Janeiro, que é uma das melhores padarias do Brasil hoje em dia, tem um dos melhores padeiros hoje do Brasil. Ela tem exatamente, acho que a mesma idade da Bakehouse. Ela deve estar com 6 anos, né? A gente é um pouquinho mais novo. Eu lembro que eu fui para o Rio de Janeiro, antes de abrir a padaria, no mesmo ano, né? A gente abriu em agosto e eu fui passar o aniversário do meu pai lá no Rio de Janeiro. E eu cheguei lá do nada e comecei a perturbar esse Rafael. Não, eu tô aqui no Rio de Janeiro, eu vim de última hora, eu preciso comprar um pão seu. Eu faço panificação, fiz curso, trabalhei em umas padarias, tô abrindo uma padaria em Cuiabá. E ele falou assim, onde você tá? Eu falei, tô em tal bairro. Ele passou a localização uma localização, vem pra cá então. Aí eu fui pra lá, eu cheguei lá, era o lugar que ele tava abrindo a primeira padaria. Tava fechado ainda, né? Tava em obras. E ele começou a mostrar tudo que ele tava fazendo. Os processos, o cara abriu o livro pra mim, assim, né? Nossa. E começou a mostrar tudo. E aí, poxa, pra mim foi muito importante, né? Esse primeiro contato de ver, né? Foi muito bom porque eu estava em obras ainda, então eu consegui ver várias situações ali que ele me passou algumas dicas, né? E a gente tem, por mais que ele tá voando bem alto lá no Rio de Janeiro, né? Ele já tá com mais 4, 5 lojas, né? Pra mim foi importante demais, né? Eu nem lembro o que a gente tava falando. Eu desenvolvi. O que era essa pergunta mesmo? Que foi justamente sobre essa questão da linha de produtos. Qual que é o diferencial de vocês? Então, e foram essas poucas e essas influências grandes fora do país, essas conversas, essas pessoas que eu comecei a seguir, né? E tudo que eu aprendi e o pensamento realmente, eu preciso levar algo diferente para Cuiabá, inovador para Cuiabá. E ao mesmo tempo inclusive Flávio, que já foi meu... Já foi, fica essa curiosidade aí, nós íamos chegar nesse momento. Eu fui concorrente do Marcelo. Foi concorrente. Não por muito tempo, ainda bem, mas foi... Não, pra mim foi muito bom, que não foi muito tempo, não. Senão aí ia ficar muito evidente que eu era muito melhor que vocês. Tô zoando. Mas era muito isso, cara. Era o mesmo produto. Quando eu trouxe essa ideia pra cá, já tinha também alguém pensando. Eu falo, você não pode ficar bobeando muito tempo. E agora é até interessante, agora a gente chegou no ponto da conversa que eu tava aqui mentalmente elogiando, né, Marcelo? Que exatamente por ter essa estratégia de começar pequeno, de atender ali e sentindo o público, e depois de entender que existe um mercado que vai além também daquelas nossas expectativas e daquela nossa questão artística, é que você deu certo e que a minha, né, até então a padaria, que era para ser uma padaria semelhante à Bakehouse, a mesma estrutura, hoje é outra coisa, não deu. Exatamente por esse fato de ser pé no chão, de um cara que olhou e falou assim, cara, eu preciso começar, eu preciso fazer, mas né, vamos ser pé no chão, não vamos ficar sonhando, querendo fazer um trem grande, mudar todo o cenário de Cuiabá, porque tudo tem tempo para você mudar, porque é uma mudança de cultura, igual você falou. Até hoje as pessoas às vezes vão pedir pão francês para você. Você fez uma mudança de cultura na cabeça das pessoas que começaram a entender que existe padaria além do pão francês da coxinha. Então, tipo, eu te parabenizo como ex-concorrente e fico muito feliz de que essa é a estratégia certa. E você acertou. Cara, eu até tive agora eu nunca pensei nisso, né? Que a minha faculdade foi essa experiência que eu tive na padaria pequena. Que foi minha universidade. Que eu me transformei em padeiro, de realmente saber tocar uma produção de padaria, de saber como tocar, porque todo dia tem uma situação nova, tipo, esqueceu de colocar tal coisa na massa, esqueceu o sal, diminuiu a água, a farinha tá diferente, que isso tudo são coisas, não é uma matemática lógica ali, 1 mais 1 às vezes não dá 2 dentro de uma produção de padaria, entendeu? E foi minha faculdade de empreender, né? Porque eu nunca tinha tocado nenhum negócio. Nunca tinha tocado nada, né? Nem violão. Mas ali eu comecei também a ver que eu não era só padeiro. Que antes de tudo eu era um empreendedor. Gestor, né? Um empreendedor. Eu era um comerciante. E onde que foi a sua virada? Eu me considero, na verdade, um comerciante, entendeu? De lidar diretamente com o cliente, com o seu produto na frente, você convencer ele a comprar, entendeu? Ali eu vi.
E foi ali que eu ganhei gosto. Tanto que hoje, como eu falo que hoje eu sou mais dono de padaria do que eu era Eu ia te perguntar isso antigamente. agora. Quanto tempo hoje você passa na cozinha assim? Ah, zero. Muito pouco, cara. Quando eu fui abrir a nova agora, a gente fez testes e tudo mais. Essa parte eu gosto muito, né? Da criação, de levar os pratos. Validou, Hoje em dia a gente tá ensinou. com pizza, a gente tá com almoço, né? Isso tudo a gente foi levando, brunch, todas as experiências que eu tive, às vezes. Por isso que eu falo. Nesse tempo que eu achei que eu não tava fazendo nada, como eu gostava, sempre gostei de gastronomia, por todo lugar que eu ia, viagem e tudo mais, por mais que era viagem com os amigos de farra, eu pesquisava lugares. Eu ia numa padaria diferenciada, eu ia num restaurante diferente, nem que fosse sozinho, tipo, os caras não querem comer cachorro quente. Benchmark sem nem saber. Eu ia porque como eu tenho interesse, pra mim aquilo ali era muito importante. Tão importante como, tipo, tô em Salvador no carnaval. Aí eu preciso naquele camarote, mas eu preciso ir naquela padaria, naquele restaurante lá também. Então tudo aquilo foi muito importante hoje, por exemplo, para montar. Já tem cardápio de brunch, de pizza, tem almoço, tudo isso eu participei. A pizza eu que fiz teste. Testei esse tipo de massa, testei aquele tipo de massa, funcionou, treinei alguém. E aí é essa pessoa que faz. Eu tô lá no início da padaria, quando abriu a grande agora, você me via atendendo mesmo. Na verdade, você me via até hoje, em certos horários, né? Mas você me via ali fazendo massa, fazendo coisa, mas assim, na prática mesmo, hoje, é zeros. Faz tempo que eu não acordo cedo para bater uma massa no coisa, eu não asso um pão, né? Hoje o negócio é gerir mesmo. Cuidar do cliente, né? Cuidar do negócio, contratar pessoal, contratar consultoria, treinamento, fazer pedido. Eu gosto muito de fazer pedido, lidar diretamente com as pessoas que eu estou comprando. E isso que eu ia falar, uma característica que eu vejo o Marcelo tem muito semelhante à do Hugo, que esteve aqui também, é que toda vez que eu vou lá no Seu Major, o Hugo tá lá. Toda vez que eu vou na Bake House, o Marcelo tá lá. Sempre. Assim, pelo menos as vezes que eu fui, todos vocês esteve lá. Não. Conversei como é que tá. Eu confesso que hoje eu dou um tempo mais. Eu dou um tempo pra ficar em casa. Né? Hoje eu tô com uma. Vai ser pai. Maria Luísa tá vindo. Então eu tento aproveitar os tempos que a gente pode ficar em casa, né? De curtir. Eu sou um cara que gosta muito de filme também e tal. Então. Eu tento aproveitar realmente mais, porque hoje eu tenho pessoas que estão lá na padaria que eu confio, assim, de olho fechado. E você acha que dá pra ter equilíbrio? Porque eu vejo que todo começo é uma coisa meio insana. E eu sempre me pego pensando nisso. Eu tenho vários clientes que estão começando as empresas, startups, coisas assim. E a gente vê que, cara, no começo é muito trabalho. E aí eu vi você falando, por exemplo, às vezes a gente viajava, ia pra uma festa, alguma coisa, tinha um camarote pra ir, mas eu sempre tava lá, indo em algum restaurante, analisando alguma coisa. E aí me veio isso na cabeça. Você acha que tem possibilidade de equilíbrio? Porque até então você tava, mas depois que você abriu... Tem total. Mas tem uma diferença muito grande do Marcelo daí pro Marcelo que acordava às 4h30 e ia dormir 10 horas. Então você acha que dá pra ter equilíbrio? Como que é a sua visão sobre isso? Eu acho assim, quem está empreendendo, ele não deixa de trabalhar nenhum minuto. Ele pode estar em qualquer lugar do mundo, tá na praia, no resort, no Nordeste, ele não vai estar longe do celular dele. Para responder um feedback de um cliente, uma reclamação, para conversar com o gerente dele, ver o que está acontecendo. Saber se uma mercadoria não está chegando, de ligar para a transportadora. Ele não consegue desligar, bicho. Meu celular não consegue ficar sem bateria. Tá ligado? De madrugada, o padeiro ligar e falar, cara, no portão não tá abrindo, né? E você não vai desligar nunca, entendeu? Mas a gente aprende a lidar com isso. E aprende com a maior naturalidade, porque eu aprendi uma coisa, bicho, que é a coisa mais importante de quem está empreendendo. É saber resolver problema, solucionar problema, né? De uma vez por todas, assim, pá, tá solucionado, rápido. O problema vem pra você, você já vai, eu já vou de cara nele. Eu não fico pensando, o que eu faço com isso, não.
Eu já vou resolver da maneira correta, eficiente e mais rápida possível. E você acha que isso é pra todo mundo? Eu pergunto porque hoje tem uma galera que fala assim, não, empreender é pra todo mundo. Você acredita nisso? Cara, tem que gostar, bicho. Eu acho que empreender hoje é a alma do negócio, né? Um médico abre uma clínica, ele tá empreendendo. Um advogado tem um... Se ele não tá sozinho em casa ou atendendo... Mas você acha que é pra todo atendendo mundo? um cliente na bakehouse, mas ele tem um espaço, né, um escritório, ele tem estagiário, tem secretária, tem um cara, um office boy para fazer... Ele tá empreendendo, ele tá assinando carteira, ele tá... Você acha que todos podem, assim, todos conseguem, todos aguentam essa barra? Aguenta, cara, aguenta. Eu acredito que sim, mas tem muito a ver do que a pessoa gosta. Ela não vai conseguir empreender Por muito tempo, uma coisa que ela não gosta. Realmente paixão. Por exemplo, eu sou advogado e formado em direito e me tornei juiz. Beleza, tá ali, mas se ele continuar sendo advogado, com certeza, porque ele tá na área dele. Ele conseguiria ter um escritório e fazer aquele escritório ter sucesso, até porque, meu amigo, se o cara gosta de dinheiro também, não tem como ele não empreender para ganhar, né? Se ele não for correr atrás, ele vai ficando para trás, né? Então, por exemplo, o médico, se ele quiser viver a vida dele, passar num concurso e trabalhar no estado, na prefeitura, outro largou fazer plantão a vida inteira, ele vai conseguir, mas se ele quiser abrir uma clínica numa área que ele goste, também, com certeza, ele vai ter que correr atrás, né? E quando que foi a hora que você olhou? Foi mal. Não, eu ia pontuar que eu acredito que essa questão de você aguentar, eu acho que nem sempre você vai fazer o que você ama. Mas eu acho muito difícil você aguentar por muito tempo você não amar aquilo que você faz, entendeu? É diferente os valores. Tipo, não você tem que fazer o que você ama. Não necessariamente. Às vezes você vai fazer você vai amar o que você faz. Uhum. E não é aquilo que você pensava, aquilo que você gosta daquilo. Mas eu acho muito difícil realmente você permanecer nessa rotina de empreendimento, de empreendedor, e aguentar as porradas e as oscilações de ansiedade por muito tempo sem você realmente não ver algo que você tenha um tesão naquilo, né? É muito difícil realmente. Cara, eu tenho duas coisas hoje em dia. Com esse trem, eu fico... Esses patrocinados do Instagram, né? Fica aparecendo um monte de gente agora, coach, que é sobre isso, né? Que é sobre como ensinar a pessoa a parar de ser empregado e tomar rédeas da vida dele e ganhar muito dinheiro. Empreende né? e ganha 10 mil em 6 meses. Isso tá cheio de gente. E tem muita gente fazendo isso porque tem muita gente querendo, né? Empreender e largar de ser funcionário e tocar o seu próprio negócio, né, cara? Uhum. Então, o empreender hoje independente se é um lugar pequeno, se é grande, se você tem 2 funcionários, né? Ou tem 38 como a padaria tá, é normal. Hoje, meu dia, né, a segunda coisa é isso, é meu dia de hoje. Que eu acordei cedo, fui pra ir na academia, não pra ir trabalhar. Acordei cedo, fui com a mulher na academia e tal, malhamos, voltamos. Aí eu fui pra padaria. E aí começou a estar tudo errado. O dia começou ruim. Tipo, fui chegar lá e tal, fui fazer uma parte de algumas coisas administrativas da padaria e tudo mais, papapá. Já cheguei atrasado pra almoçar em casa. Eu sou meio chato, eu sou meio ranzinza. Então começa a dar errado, eu já fico mal-humorado, né? E aí, já com fome, eu já tinha planejado uma coisa. Eu sou muito, assim, a coisa tudo certinho, planejado e tal. As coisas que eu planejei já estavam saindo do eixo já, né? Aí já 7h30 aqui, né? Pra fazer o podcast. Aí veio a notícia que um funcionário que ia faltar, que é um funcionário muito importante lá da padaria. Né? Estratégia, né? Aí eu já mandei mensagem, João, cara, acho que não vai dar certo hoje, tá? Vou tentar resolver, mas eu falei, não, vou avisar ele primeiro. Então tá tudo dando errado já, né? Aí começou a virar a chave, assim, eu não ia nem, minha mulher tinha um exame hoje, né, pra fazer de 32 semanas, pra ver o bebê e tudo mais, eu fui em todos, cara. Eu já falei pra ela, né, já avisei de antemão, pra ela já preparar. Não, chama sua mãe, vai lá, e aí nessa hora começou a virar a chave.
O Juliano, que tá comandando a coisa lá, falou assim, bicho, já arrumei um jeito aqui, fica tranquilo que eu vou resolver a pizza, pode ficar tranquilo. Eu tinha até falado com um amigo nosso, né, conhecido nosso, que é o Gregório lá e tal, que depois ele apareceu, falou que iria, né, mas acabou não precisando. E aí eu consegui, as coisas foram começando a andar bem. Todos os pepinos que estavam acontecendo no dia, e eu comecei a fazer algumas vendas de cestas. Eu gosto de participar dessas coisas ainda, fazer umas vendas de cestas, de encomendas, né? O empreendedor que não gosta de vender, esquece. Não, né? E aí as coisas que estavam dando errado começaram a dar certo. Eu consegui fazer o exame. Aí, ir no exame com minha mulher, fui pra padaria, vi ainda um probleminha, consegui resolver, fui no mercado hoje, fui no Atacadão, porque tava faltando um produto. E aí fui lá, peguei carro, fui lá, comprei, voltei, comecei a ver as pizzas estavam saindo bonitas, falei, puto, pode deixar na mão dele aí que vai dar certo. Já falei, faz mais 4 aí que eu vou lá pro podcast, né? Aí eu já cheguei aqui e já falei, caramba, velho. E pra mim, assim, é muito louco porque a minha diferença de humor é muito grande. Então eu comecei a parar e pensar, falei, cara, como é que eu tava no começo disso e como é que eu tô agora, né? Tava grilado, não vou conseguir fazer isso, vou ter que ficar com a barriga lá fazendo pizza e não sei o que e tal, e como é que eu tô agora? Então, acho que são essas coisas que valem a pena de empreender. As dificuldades vão ter, os tombos vão ter, você vai apanhar e tal, mas na hora que você consegue resolver os problemas, fazer o trem acontecer e tal, é o que é o gostoso, velho. É o que vale a pena. Você fala, puta que vale. Pra você que tá ouvindo, ele acabou de dizer como que é o dia de todo empreendedor. Quase. Amanhã vai ser a mesma coisa. Amanhã vai ser a mesma coisa. Eu falo, você começa feliz, você chega no trabalho, você fica triste. No meio do trabalho você recebe a notícia que você fica feliz de novo. Aí você acha que não, agora acabou. Aí no final do dia, pau, você toma um soco que vai ser resolvido 9 da noite, aí você dorme tranquilo pra começar outro dia. É isso, cara. É por isso que eu falo. A qualidade mais importante de quem está empreendendo é saber resolver problema. Resolver, não é fazer um gato ali, não. É resolver, chegar lá e botar um ponto final naquilo. Eu lembro que esses dias da padaria, dos maiores investimentos que eu fiz na padaria foi a parte elétrica da padaria. Assim, é uma coisa meio de louco. Poste novo, transformador, cabo gigante, não sei o que e tal. E aí meu gerente ligou pra mim e falou, Marcelo, tem um cabo aqui que tá derretendo. Eu falei, gente, como assim o cabo tá derretendo? Não, o cabo tá derretendo, tá saindo fumaça e não sei o que. Eu falei, caramba, velho, se esse trem pegar fogo, assim, eu tenho seguro lá, né? Mas não adianta nada, eu vou ganhar um dinheiro, vou ter que gastar todo o dinheiro, começar tudo de novo, né? Na hora eu já liguei para quem fez a parte elétrica, esse cara já botei ele para entrar em contato com a Energisa. Os caras da Energisa chegaram lá, identificaram o problema. Vamos arrumar. Ah, eu não tenho isso. Foi como assim? Você não tem? Não tem isso aqui, você que tem que comprar. Aí eu tinha que comprar uns conectores, né? Aí ele falou assim, mas eu não tenho um alicate pra... Ah, tá brincando. Aí falou assim, mas aí você pode tentar arrumar esse trem aqui. Eu já liguei lá e falei assim, quanto que é o alicate? Tanto. Eu falei, coloca na compra aí, que eu vou comprar o alicate. Aí o cara falou pra mim, falou assim, cara, você vai comprar o alicate pra usar ele uma vez? Eu falei, vou. Porque o tempo que eu ficar com a padaria parada lá, ou com problema, ou dar coisa, isso vai sair muito mais caro. Então, assim, se eu demorar 1 hora a mais pra achar esse alicate, é 1 hora a mais que a padaria pode ficar sem energia, 1 hora a mais que eu vou ficar sem vender, 1 hora a mais que eu vou ficar sem ganhar dinheiro. Então eu fui lá, comprei o alicate, e eles resolveram o problema e a padaria voltou. A gente funcionou esse dia durante 1 hora sem luz. E eu falei, eu não vou fechar a padaria. Vou diminuir isso que não dá pra atender, isso que não dá pra atender. Cara, e o povo entrava na padaria. E sem luz, Cuiabá quente, sem ar-condicionado, eles sentavam, eles pediam. Caramba. Então, enquanto tava lá 1 hora arrumando a padaria tava vendendo, cara. Que loucura. Valeu a pena o alicate. Nós vamos lançar um curso de fidelização de clientes aqui
O Bake House, porque no escuro não tem essa. Eu tava de dia, era meio-dia, né? Mas tava. Não tinha iluminação dentro da padaria, não tinha ar-condicionado, a gente abriu janela, pediu desculpa, deu um cafezinho de cortesia no final da refeição, fez. Só servia o que a gente podia servir, alguns pratos a gente tirou. Teve gente que falava assim: eu não me importo, eu quero comer isso mesmo, não precisa fazer. Faz de qualquer jeito, vontade de comer esse trem. Isso, Vim só pra comer isso. Cara, que loucura. E como que foi o momento que você olhou e falou assim, agora tá na hora de eu sair dessa padaria pequenininha e eu mudar e construir uma padaria maior, com mais estrutura pra mais gente? E de certa forma mudar o seu modelo de negócio, né? Porque agora tem pizza, acrescentou pizza, agora você tem um almoço, agora você... 38 funcionários. 38 funcionários. Em breve teremos um bar, uma balada. Não sou. Desde que eu montei como era eu falei pra vocês que era um experimento, a padaria grande era... Assim, não foi uma coisa que surgiu durante... Ela estava desde o início na cabeça já. De fazer algo maior, com mais lugares para sentar, com mais opções. Esses 5 anos que a padaria pequena viveu, né? Foi durante ele também que eu consegui ter mais bagagem e conhecer outros lugares e poder criar mais ideias ou solidificar a padaria grande. Mas ela sempre foi uma realidade, ela era o próximo passo. Eu acho que eu demorei um pouco para dar esse próximo passo. Mas, aquele frase clichê, né? Mas tudo acontece na hora certa, né? O que acontece? Eu fiz um investimento muito grande ali na área de produção, né? O que eu ia fazer? Montar a padaria em outro lugar, eu levava forno, eu levava isso, eu levava aquilo, mas tudo de cabeamento que eu coloquei ali ia ficar lá. E eu tinha uma identidade muito grande ali, porque o Bake House 44, o 44 é do batalhão. Eu não podia simplesmente mudar para outro lugar naquela hora, né? A minha padaria, meu QG, vamos dizer assim, meu ponto principal, tinha que ser ali do lado, né? E aí surgiu um imóvel, né? Que fazia fundo com o meu, né? Então eu quebrei uma parede, interliguei 2 imóveis, e esse imóvel não ficou vazio um dia, né? O pessoal saiu e eu entrei. Caiu no colo. E hoje, e o mais bonito de tudo é que tudo são imóveis da minha família, do meu avô, né? Hoje a gente tem a padaria antiga aqui, que era o depósito de lenha de farinha da padaria do meu avô. Tem uma loja de móveis na esquina, que foi a padaria do meu avô 40 anos atrás. Caramba. E hoje, onde a minha padaria existe hoje, foi naquele terreno, tinha uma casa, que foi a primeira casa que eu morei quando eu nasci. Que massa. Que meu pai, quando eu nasci, meu pai tocava padaria, então a gente morava do lado da padaria, né? Que loucura. Velho, deixa eu te perguntar um negócio. Tem tudo uma história por aí. Tudo tem essa hora. Tudo tem essa hora. Você sente algum tipo de realização diferente por estar inserido num lugar com tanta história familiar? Porque eu fico olhando assim, cara, é muito diferente quando a gente faz alguma coisa com esse senso de pertencimento muito forte. Você sente isso? Sinto demais, cara. Demais. Meu pai, ele é conhecido na cidade como Marcelo Padeiro, né? Nós somos daquelas Cuiabá antigo que todo mundo tem apelido, né? Então meu pai era conhecido assim na cidade. Meu avô foi conhecido, virou uma pessoa conhecida na cidade, respeitada na cidade, porque todo mundo pegava pão fiado com ele lá, né? Assim, ele conhecia todo mundo da cidade, era amigo de muita gente, né? Então, quando eu vim abrir a padaria e aquela história, é um prato cheio, cara. Tem gente que tá montando um negócio, tá inventando história. Tá falando assim, poxa, como eu queria ter uma história pra contar e não sei o quê. E eu tinha ela na minha mão, né? Então eu colocar aquele texto ali... Eu sou um cara um pouco tímido, pode não parecer, né? Mas eu sou tímido. Eu não gosto às vezes, de falar muito sobre mim e tudo mais. Pra mim foi difícil começar a contar aquela história, de mostrar. Eu fiz muito mais pelo empreendimento, né? Para construir tudo aqui, esse conto de fadas, vamos dizer assim, na cabeça do cliente também. Obviamente tem um interesse comercial, né? Me pegou, deu certo. Sim, porque quando eu escrevi, até eu, quando li, falei, caralho, velho, ficou melhor do que eu pensava. E tem muita empresa
que inventa a história. Tem empresa famosa internacionalmente que conta história que na verdade não é verdade, é só para deixar mesmo, né? um marketing, entendeu? E eu tinha uma história verdadeira, uma história na cidade, enraizada aqui, poxa, eu tenho um monte de amigos, pessoas que eu conheço que são mais velhos que chamam meu pai de tio porque ia na padaria. Comprava pão e leite, né? O pai dele parava o carro, ele descia, pegava pão e leite com a mão, na mão do meu pai e voltava. Isso está acontecendo comigo, cara. Família se formando na padaria, assim, tipo, os caras foram lá 5 anos já. Às vezes vai o casal lá, namorando. Já tem casal que tava namorando que alguns terminaram e já vão com outros lá. Mas outros que continuam juntos e que já estão indo com filhos, cara. Caramba. Entendeu? Tem, às vezes, alguém que chegou com criança de colo e que o guri tá correndo na padaria. Eu tenho uma cliente que... O pai dela, né, na verdade. Eu já posso... Ela não vou considerar uma cliente porque quem paga a conta é o pai e a mãe, né? Que ela deve ter, eu acho que uns 4 anos. Mas ela vai lá, ela vai louca conversar com o meu gerente, bicho. Eduardo, cadê Eduardo? Engano? Porque vai todo dia. Conhece, já criou. O Eduardo sabe o que ela vai comer, o que não vai. Isso é muito legal na padaria. A gente fideliza muito o cliente. Que a gente sabe o jeito que ele gosta de tomar o café dele. Às vezes nem a mulher dele sabe, bicho. Ou o marido dela não sabe o jeito que ela gosta de tomar o café com leite. E a gente sabe, faz. A gente fala, cliente tal, gosta do café desse jeito. A pessoa que está fazendo já sabe o jeito que faz. Sabe que gosta que leva o lanche junto com o café e tal. Então, a gente... Personaliza mesmo, né? O atendimento. Nossa, e a entrega. Eu sinto hoje que às vezes eu preciso estar em horários cruciais na padaria para poder sentar com os clientes. O cara tá contando que eu vou estar lá. Cara, eu vou lá tomar um café, Marcelo tá lá. Ele manda uma mensagem no meu WhatsApp. E aí a gente senta lá e bate papo, toma um café. Às vezes vai tomar só um café mesmo. A gente fica lá meia hora conversando. Mas ele sabe, ele é um ponto dele, um ponto que ele pode fazer uma reunião, que ele tá em casa. Esse que eu acho que é o mais importante que eu quero passar principalmente para os clientes costumeiros, né? Que massa. Você tá em casa. E como que foi pra você, como o cara que fazia tudo no começo? Você fazia o pão, servia o pão, fazia o caixa, deixava o pão reservado, pro ponto que você começou a treinar a equipe e terceirizar esse processo. Teve muito pão queimado, muita farinha queimada, você se sentiu desconfortável em algum momento no sentido de olhar e falar assim, cara, ainda não tá do jeito que eu quero? É um processo natural, né? Quando eu tinha que aumentar a padaria, eu aluguei o ponto, comecei obra e tudo mais, eu sabia que eu tinha que delegar. Era impossível continuar fazendo do jeito que eu vinha fazendo, né? Então, para mim, foi muito importante. Tirando algumas situações específicas, eu volto para dentro do... Tipo, meu padeiro é da minha extrema confiança. Ele faz o pão do jeito que eu quero, ele tem chave da padaria para abrir, tal pessoa tem chave para fechar. Meu gerente é uma pessoa de extrema competência, de atendimento e tudo mais, mas eu sempre tô lá em cima para fazer, às vezes, uma correção específica, ou às vezes determinado produto não tá legal, realmente entrar mais de cabeça. Mas assim, é só para resolver a questão do resolver o problema. Mas não foi um processo doloroso para você essa transição? Não, não assim, porque eu não estou trabalhando menos. Eu só estou me dedicando menos a determinadas funções para poder dedicar mais ao todo. Ou seja, eu saio de uma dedicação às vezes que eu tinha maior dentro da padaria, assim, fazendo pão, diminuo isso, mas eu estou cuidando de outra coisa também. Então, assim, eu cuido de mais coisas, mas me dedicando menos a cada uma delas, né? É essencial ter gente de confiança, né? Então, hoje eu tenho uma confeiteira, eu falo que eu tenho... eu estou aqui em cima e eu tenho uns pilares embaixo, né? Então, eu tenho um pilar no atendimento,
Eu tenho um pilar na panificação, tenho um pilar na cozinha quente, eu tenho um pilar na confeitaria. Esses são meus chefes. Esses são, assim, vamos reunir para conversar? Eu não reúno 38 pessoas. Eu reúno essas pessoas numa sala e a gente começa a identificar os problemas e resolve ali. E dali sai para as pessoas. Eu falo, se você não conseguir resolver esse problema que a gente tentou solucionar aqui, aí você me chama, né? Então, 99%, 95% das vezes, quando eles saem, eles conseguem resolver o problema. Esses 5% é a hora que eu entro. Antigamente, eu fazia tudo isso, né? Eu não conversava com ninguém, identificava o problema, resolvia, e aí depois ia conversando com todo mundo para resolver. Hoje não. Então, às vezes a gente faz as mesmas funções, mas se dedicando menos tempo àquilo, né? Isso é essencial para poder chegar onde eu cheguei, onde eu quero chegar, né? Porque a intenção é fazer mais ainda aqui, né? E quais são, você falou que você tem 6 pilares, né? Quais são os pilares da cultura hoje da Bakehouse, que você fala assim, essa daqui, esses são os nossos valores enquanto empresa? Esses pilares são pilares humanos, né? Exato. São meus braços direitos. E quais são os valores que vocês cultuam lá dentro? Por exemplo, o que você transmite para os seus funcionários, de que esses são valores da empresa? Eu falo pra você, eu não sou perfeito, estou longe de ser perfeito, cometo muitos erros, tento aprender com eles, tem umas coisas que eu sou meio teimoso, quando eu vi eu já fiz, né? Mas eu acho que assim, o maior... Eu sou um cara do exemplo. Então, eu costumo falar com o pessoal. Gente, tem que limpar melhor essa produção. Mas não sei o que. Quer que eu te mostre? Eu pego o rodo, eu pego vassoura, eu lavo coisa. O meu exemplo é esse. Tipo, você não está fazendo nada indigno, não sei o que. Eu faço isso também, né? Então, quem for na padaria no sábado, no domingo, num dia de feriado, tá super movimentado, vai ver eu passando álcool E eu não faço aquilo para aparecer. Aquilo é intuitivo, meu. Ele simplesmente sai fazendo, bicho. Se tiver prato sujo, eu chego no cliente. Tudo bem? Posso tirar seu prato? Pode sim. Posso trazer um cardápio? Você aceita alguma coisa da confeitaria? Uma cheesecake, uma carolina? Então, às vezes, o meu treinamento, eu falo pro pessoal do atendimento, é muito mais você ver o que eu estou fazendo. Eu tenho um funcionário até hoje, ele já está há 3 anos, ele veio me cobrar umas férias. Vou tirar férias agora, vou fazer 3 anos na padaria. Eu falei, caramba. Claro, gente, ele já tirou férias antes, tá? É só as férias desse ano, tá? Eu falei, caramba, cara, 3 anos, a padaria tem 5, né? Eu tava conversando sobre, né, funcionários mais antigos. Ele tá há 3 anos lá. E eu lembro quando ele começou comigo. Eu faço várias correções ainda hoje com ele, porque ele é muito novo, ele é muito explosão, meio animadão, né? Eu faço algumas correções pontuais nele. Mas, assim, com uma semana, eu falei, putz, esse cara não vai ficar comigo, viu? Porque eu chegava na padaria pequena e fazia o atendimento, assim, de dentro do balcão com o cliente que tava fora. Aí um dia eu fui pra produção, quando eu voltei, ele tava fazendo a mesma coisa. Ele viu o que eu falei, ele via as respostas que eu dava, o cliente indagava alguma coisa, ele via a resposta que eu dava, ele aprendeu e ele começou a fazer e vender. Então, acho que um dos pilares lá, eu com a minha equipe, é o exemplo. Então, eu já fiz doce, eu já lavei prato, já lavei caixa, já lavei chão, já subi no telhado para ver qual era o problema da caixa d'água. Eu limpo mesa, eu converso com os clientes, eu pego o pedido, eu levo o pedido na mesa, eu levo comida de rabo quando a gente erra, né? Vou lá, ouço qual que é o problema, tento resolver eles, eu faço tudo que eles... o que todo mundo em qualquer função da padaria está fazendo. Acho que esse é o maior pilar que eu tenho com meus funcionários. O exemplo. As palavras, o movimento e o exemplo arrasta, né? E eu ia comentar isso antes de você falar isso, que é muito, muito, muito bom enxergar isso, que eu havia conversado com o pessoal da minha equipe, foi ontem que eu sentei com 2 deles e falei, cara, se a gente quer crescer a empresa e daqui a um tempo ter pessoas aqui aos quais a gente quer liderar, a gente precisa saber todos os processos aqui da empresa.
Porque como é que você vai liberar se você não sabe o processo, você não fez aquilo? Então todo mundo vai passar por todas as áreas, porque nós somos uma empresa pequena, não somos uma empresa grande, ao qual você pode ter um departamento específico cuidando disso, daquilo, porque nós temos uma gama gigantesca. Não, cara, a gente vai conhecer todos os processos. É exatamente o que você fez. Você cuidou da padaria por 2 anos lá, 24 horas. A partir do momento que você conseguiu, cara, peraí, vamos, né, vou sair agora, eu quero olhar por cima. Trazer pessoas. Você sabe cada processo. E não só sabe cada processo, como sabe que servir é essencial. A partir do momento que você está lá para servir as pessoas, você demonstra isso pelo exemplo, você arrasta as pessoas e forma uma equipe forte. Você lembra da pergunta que você falou do todo mundo pode empreender? Uhum. Todo mundo pode. Aí é o nível de dedicação. Agora que ele falou, eu percebi isso. Né? Empreender é para todo mundo. Às vezes, para que a pessoa tá... Porque tem gente que quando vai empreender, e eu vi muito isso em padaria artesanal. Eu fiz isso. E ela tá satisfeita com aquilo. Então aquilo para ela é empreender e é chegar onde ela quis chegar. Entendeu? Ela quer ter um negócio menor, ela quer ter... Então para ela também uma tranquilidade. Serve, Para mim não, para mim assim, eu quero construir algo maior, né? Não só pelo dinheiro, mas pelo legado, né? Aonde você quer chegar, Marcelo? Eu ia fazer essa pergunta. Aonde a Bakehouse 44 vai chegar, ou a partir da Bakehouse o que mais será construído? Aonde chegou eu já estou realmente muito contente. Até porque para quem empreende sabe que o negócio pode estar errado todo dia, né? Todo dia o negócio pode dar errado, né? Então aonde eu cheguei eu já estou feliz. Eu nunca não vou... Tem muita gente que fala sobre franquia e tudo mais. Eu não tenho esse desejo de montar a franquia da padaria. Eu acho que a padaria dá certo porque a gente tem realmente um cuidado com o processo que a gente tem lá. Eu acho que quando você vai a determinados produtos, como pão, quando você vai franquear, você deixa ele muito robotizado, mecanizado, muita coisa. Você acaba substituindo algumas coisas por máquina. Eu acho que não é o coisa. Eu quero ter mais lojas em Cuiabá. Inicialmente eu quero isso. Eu acho que aqui em Cuiabá ainda cabe mais. Assim, eu tenho muita cobrança de clientes de outros bairros. Não lojas grandes como essa é. Mas aqui você mas eu tenho. Nem vou falar muito, senão alguém ainda vai roubar. Mas eu tenho vontade de ter mais lojas. Tem coisas que eu vi enquanto eu viajei. Por exemplo, tinha uma padaria que eu sigo em Miami que tinha uma prateleira dentro de um mercado. Tá ligado? Aí, Big Lar, se quiser botar Bakehouse lá, a gente conversa depois. Não, mas são coisas assim... Minha cabeça é muito aberta. Consigo ver muitas... coisas de sucesso que aconteceram. A padaria Bakehouse 44, que ela é hoje, em razão de influências de outros lugares que eu visitei, né? A questão de ter um almoço, de ter pizza, vinho e tudo mais, foi uma padaria que eu sentei em Londres, que eu fiquei fissurado nela, né? E aí a gente tenta não copiar. Se inspirar, né? Se inspirar naquilo e trazer aquilo para nossa realidade. Até porque você características. Como você já disse, né? Você traz um negócio de fora ali, às vezes não adianta. Como eu já aqui. tinha essa experiência de ver o que funcionava, né? Então fica mais fácil para poder trazer isso, né? Então eu acho que a gente consegue ter mais 1, 2 lojas na cidade. Eu acho que a gente pode ter futuramente, sei lá, construir uma indústria de pães e depois começar a vender pães em mercados, mercearias e não sei o quê. Porque a tendência das pessoas começarem a comer mais produtos artesanais ou coisas assim, primeiro é o sabor, né? Não é só buscando uma saúde melhor, é o sabor. Não tem como negar, é muito melhor que qualquer coisa industrializada. O segundo é a saúde. E o terceiro ele só não compra, às vezes, porque o produto pode ser mais caro, né? Mas quando você começa a produzir em grande escala, não quer dizer que você deixa de ser artesanal. Porque esses dias eu estava até lendo sobre isso, né? Como você produzir em grande escala, você não precisa de deixar, por exemplo, de usar fermento natural ou seguir os processos de todo. Por exemplo, você consegue fazer tudo isso, só produzir mais, né? E você consegue diminuir o preço, né? E aí depois é você conseguir chegar no cliente. E às vezes o que falta é a possibilidade, né?
Então, por exemplo, hoje na padaria eu tenho muita reclamação, gente de Jardim Imperial que quer pedir delivery e não consegue, gente de outros bairros, CPA, Cochipó, né, regiões, né, do CPA, Cochipó, né, que querem comprar e que não conseguem comprar com tanta frequência porque a loja está no Goiabeiras, né? Ou o delivery às vezes não consegue chegar até ele, né? Então, acho que é isso. Você produzir em maior escala, conseguir ter um preço melhor e tem em mais localidades, o cliente vai comprar porque é mais gostoso e é mais saudável. Legal. E pra gente encerrar, a gente vai fazer um quadro com você. Ah, pode abrir uma cerveja pra fazer o quadro? Pode. Eu com a sede. Acabou a cerveja? Ah! Eu vou falar aqui o que aconteceu. Eu vou trouxe e a gente chegou muito antes do que normalmente a gente chega e a galera tomou cerveja. E sobrou 2 cervejas pro convidado. Isso agora é que eu ia fazer trazer propaganda pra ver o patrocínio pra você. Você viu? Eu ainda falei pra ele, na hora que chegou, eu falei, o Marcelo vai pedir mais uma cerveja. Ele falou, não é possível. Não, vocês estavam felizes da vida. Ele falou assim, vou encerrar agora, porque ele não pediu até agora essa cerveja. Eu vou encerrar, que aí... O melhor de tudo é que isso aqui não vai ser cortado, então vai todo mundo ver. Falta de cortesia dos hosts do podcast. O cara traz a pizza e você deixa faltar a cerveja. Caipirinha de manga, maracujá, limão. Tá vendo, Alexandre? Eu não pedi tudo isso não, cara. Você viu? Eu só queria uma cerveja. Era industrializado só. E o cara ainda trouxe a pizza, velho. Você viu? Trouxe não, mas a gente vai ficar devendo uma volta. Ou, quem sabe, a gente vai gravar um podcast lá no Bakehouse 44. Tem, pô. Eu tô com espaço lá. Vocês não foi lá em cima, né? Eu fui lá em cima. Você foi lá em cima ver? Eu fiz um espaço só pra eventos lá, fazer um evento, vamos fazer um evento meti especial. Eu meti até plataforma lá, eu vi. elevador, velho. Tinha várias coisas quando eu montei a padaria que eu fiquei devendo ali, né? O espaço era pequeno, acessibilidade, altas coisas e tal e tudo. E aí eu falei, cara, eu fiquei triste um tempo, né? E depois eu botei na cabeça, falei, tudo no seu tempo. Foi o que dava, entendeu? O que dinheiro dava, o que o lugar, o imóvel proporcionava e tudo mais. Então quando eu vim com essa padaria nova, eu falei, nossa, agora não. Agora tem que estar tudo bonitinho, rampa de acesso, elevador para pessoa com dificuldade de locomoção, banheiro. E aí, quando eu entrei, tinha um mezanino, né? Lá na padaria pequena, a gente tinha um mezanino também, uma salinha pequenininha, né? E eu já fiz até casamento lá, bicho. Vixe. Tipo, a pessoa casava no civil, no cartório, ia lá tomar café da manhã e não sei o que. Aí é um espaço para evento, dá para colocar 30, 40 pessoas, agora a gente tem cerveja. Né? Tem, mais que aqui, inclusive. Tem lá não acabou ainda, não. Tem vinho, né? A gente colocou os pratos, pizza, então dá pra fazer um podcast lá, com umas mesonas. Onde vocês estão localizados, Marcelo? Fala pra galera aí. Cara, a gente tá localizado do lado da padaria antiga, né? A padaria fica na Felinto Milha e agora a gente tá na Isaac Povas, né? Então, ali perto da Praça do Chopão, não tem erro, Isaac Povas 1555. Vai tomar um cafezinho lá. Não chegue lá. Pelo amor de Deus, só não vai segunda-feira por enquanto, porque segunda tá fechado, é o único dia que a gente fecha. Por enquanto. E não peça pão francês. Sabe o que aconteceu esses dias? Eu acho que ele não vai ouvir, porque eu já é um senhor de idade. Quem sabe os filhos dele podem ouvir, não sei. Mas eu vou contar. A gente teve que comprar um pão francês, cara. Mentira. Cara, é um senhor de idade. Um cara que é muito. Loja, fui lá, é um cara que é muito ligado a uma rotina dele. Então ela chegou com a família e falou assim, meu pai só come pão francês. Falei, eu não tenho pão francês, mas se você quiser ele comprar, você me traz, eu passo manteiga, passo na chapa e levo pra ele. Eu não sei se ele vai voltar lá, né? Mas ali ele comeu pão francês. Caramba. Que doideira, cara. Ixi, você vê cada coisa que acontece às vezes, assim, é muito engraçado. Às vezes fica meio mordido no início, né? Mas depois você fala... E outra, era um senhor já de idade. Você via que a família tava ali saindo para um café da manhã, ele tinha dificuldade de locomoção e tudo mais. Já estavam fazendo um grande esforço. Eu não podia simplesmente falar para eles. Lógico. Não tem um pão francês, se vocês comprarem eu não vou fazer. E tem gente que fala. É o que eu pensei também, né? Pensei na questão de realmente fazer aquilo, não deixar ele passar fome, né? E tinha uma mesa... Não, tinha uma mesa que ele era o único que não ia comer ali.
as outras 5 pessoas iriam comer. Então não posso perder. Não tô perdendo só um cliente, tô perdendo 5, né, 6 no total, né? Exato. Então vamos deixar um cliente aqui sem me dar dinheiro e vamos deixar mais 5 que vão comer e vão ficar satisfeitos. Pode ser que eles não voltem mais lá quando estejam com o pai, né? Ou quando se eles voltarem, eles levem um pão francês, né? Mas eles com certeza vão voltar lá. Vamos na Bakehouse, nós vamos passar ali antes na outra Não, padaria. vocês não, né? Vocês não. É o senhor que eu conheço, tá? Foi Não, freguês imaginando- do meu avô. Imaginando ele falando, né, com a família, não, vamos lá na Bakehouse, mas antes vamos passar na padaria pra comprar um pão pro pai. É. Depois da gente... Chega dentro da bolsa lá, Marcelo, vem cá. Vem cá, toma, Tá aqui. passar um pão francês pra você aqui. Você finge que tinha. Ai. Cara, Vamos que lá, massa. faça Pra seu gente quadro. encerrar, a Vamos, gente vai vamos fazer lá. um quadro contigo. É o seguinte, eu vou falar uma palavra Ah, e você vai Maria, jogar a não primeira que tem. vier na sua cabeça. Maria, eu sou meio... Não, mas Não é vai assim, sair, papum. É o que vier. Papum. Eu soltei a palavra, você manda o que vem na sua cabeça. Fechou? Lembrando que são 10 palavras que ele anotou durante a nossa conversa, e viu que você, tipo, se expressou. Vixe, Maria. Metade das É isso coisas que eu falei faço foi na hora que eu besteira. pego no celular aqui. É? É. Tá, acho que tá mandando mensagem pra... Jamais. Intuição. Poxa, é tudo, pô. É Tempo. tudo tem seu tempo, né? Família. Ah, é meu norte. Diferente. Hoje não tem nada diferente, né? Tradição. Poxa. Padaria Colombo. Era o nome da padaria do meu avô. Liderar. Aí eu sei. Obrigação. Pra mim hoje é família, né? Vou ser pai, então a obrigação é cuidar dela. Expansão. Futuro, né? Sucesso. Tamo atrás ainda. Pertencer. Se você não pertence, tá... Vira, dá tempo ainda. Marcelo, valeu. Valeu, gente. Obrigadão pelo papo. Muito bom, A gente ficou muito feliz bom. demais de ter você aqui. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. E para os nossos ouvintes, vão até a Bakehouse. Não tem pão francês, mas pode levar na bolsa que o Marcelo passa na chapa. E fiquem ligados. Até o próximo episódio. Obrigado a Sigam todo a gente mundo nas redes que sociais, nos Instagram, recebeu YouTube, aqui. Sabe Mais Podcast. Miguel Zain. Pessoal, valeu, mas assim, os caras estão me devendo Uma cerveja. cerveja. Aqui. Estamos devendo. Obrigado pelo Miguel Sim. Zain pelo Obrigado, espaço. Brenda, André nossa Zabonini. líder, Peter Parker. Nosso André fotógrafo Zambonini. aqui. E Marcelo, valeu. Obrigado, a gente Marcelo. se encontra Obrigado, no próximo Bakehouse. podcast na Bakehouse. É isso aí, combinado. Tamo Pode junto. contar Valeu, comigo. Cleber, até mais. Valeu, até mais.